Memento Mori, você sabe o que que é? Memento Mori, eu aprendi que nas artes existe todo artista tem uma arte chamada Memento Mori. É uma coisa voltada assim para as artes, para a morte. Vamos entender? Postei um vídeo aqui falando sobre os chifres de Moisés, né? Por que Moisés aparece com chifres nas pinturas renascentistas, esculturas também, nas iluminuras medievais. E para explicar isso, eu falei sobre a Latina Vulgata, né? Que é uma versão da Bíblia traduzida por São Jerônimo. E para ilustrar isso, eu mostrei várias imagens de São Jerônimo, né? Várias representações feitas sobre essa figura. E uma pessoa muito perspicaz, que foi a Eliane, perguntou por que aparece sempre caveiras nas representações de São Jerônimo. E de fato, como vocês podem ver aqui, sempre está presente, né? Essa aqui é o São Jerônimo de Caravaggio, a caveira está sempre presente aqui em cima da mesa, né, junto aqui com os livros, às vezes com crucifixos, né? Aqui, por exemplo, a caveira, ele inclusive aponta para a caveira aqui nessa representação. Aqui também ele apontando para a caveira, né? Tem um lema aqui que a gente vai discutir depois também aqui em cima. Aqui São Jerônimo com o crucifixo e a caveira. Então, enfim, né, sempre aparece a caveira realmente nas representações de São Jerônimo. E por que isso acontece, né? Na verdade, a gente poderia até ampliar essa pergunta para por que a caveira é tão presente na arte cristã de uma forma geral, né? A gente poderia ir para outras imagens, por exemplo, de São Francisco de Assis, que a caveira também é muito presente, né? Tá sempre presente aqui a caveira com o São Francisco de Assis. Até nessa imagem aqui de São Francisco de Assis na nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, né? Que tem a caveirinha ali presente aos seus pés, né? Então, por que aparece essa questão tanto da caveira? Bom, basicamente essa caveira representa, né, ilustra, serve de alegoria de uma ideia mais ampla, que é a ideia do memento mori, né, que é um lema em latim que significa lembre-se da morte ou lembre-se da sua mortalidade, e que é um pensamento muito importante dentro da história do cristianismo, e ele na verdade até antecede, né, o cristianismo a partir de duas matrizes principais do cristianismo, né, que são o pensamento judaico, né, a tradição judaica, e a tradição greco-romana também, a filosofia grega, né, que afinal de contas o cristianismo nasce entre judeus, né, mas no mundo romano e no mundo em que a educação das elites era fundamentalmente grega, e quando o cristianismo se torna a religião das elites, né, se torna também a religião oficial, etc e tal, a teologia nesse contexto vai se desenvolver muito inspirada por ideias gregas, né? Então, antes de falar propriamente do memento mori no cristianismo, vale a pena a gente falar assim brevemente sobre o memento mori entre os gregos e entre os judeus. Entre os gregos, talvez a escola filosófica mais lembrada pelo memento mori seja o estoicismo. Para os estoicos, a meditação. Alguém sabe o que é estoicismo? Sobre a morte, sobre a mortalidade, era algo que era muito importante para colocar os pensamentos e as práticas das pessoas em uma outra perspectiva, né? A partir do momento em que você reconhece a morte como algo natural, algo inevitável, né? Algo que vai acontecer até com uma certa iminência, né? Tipo assim, a morte não está muito longe, essa reflexão te leva a repensar o que você está fazendo da sua vida, né? Se vale a pena fazer mesmo e agir como você tem agido, e idealmente essa reflexão levaria a uma vida mais virtuosa. Tem até uma citação aqui do Manual de Epiteto, né, que é um dos textos estoicos talvez mais importantes e famosos assim que a gente tem hoje, que diz o seguinte: tenha diante de seus olhos dia a dia a morte e o exílio e tudo o que parece terrível, mas acima de tudo a morte. E então você nunca terá nenhum pensamento abjeto, nem desejará nada além da medida. Então essa reflexão, essa meditação sobre a morte te purificaria dos pensamentos inúteis, vãos, né, arrogantes, soberbos ou simplesmente fúteis mesmo, transitórios, efêmeros, sem valor em si, e também te afastaria de todo tipo de excesso, né, e te manteria numa vida mais sóbria, mais racional, mais meditada, refletida, né? Mas como eu disse, não é só entre os gregos que a gente encontra essa ideia do memento mori, mas também na própria Bíblia, né, nos textos da tradição judaica, hebraica, a gente encontra também ali essa ideia de que a reflexão sobre a morte teria um caráter sapiencial, né? Seria algo que poderia levar as pessoas para maior sabedoria. Então a gente encontra no livro de Eclesiastes, por exemplo, a seguinte passagem: mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque esse é o fim de todo homem, né? A morte é o fim de todo homem. Deste modo, quem está vivo refletirá.
Então, essa contemplação, esse confronto, né, direto com a morte, seria fundamental para provocar uma reflexão sobre o momento presente, né, sobre a vida. Seria mais instrutiva a reflexão sobre a morte do que a contemplação da alegria, da pompa, da festa, né, que talvez tivessem até o efeito contrário do memento mori, né, um efeito de distrair, de te afogar ali em aparências, em sentimentos momentâneos e te afastar daquilo que é mais substancial, por assim dizer. Tem outro livro na Bíblia também que é o Eclesiástico, que é diferente do Eclesiastes, né? Não está presente nas Bíblias protestantes, nem no cânon judaico, mas está presente nas Bíblias católicas e é um texto judaico escrito antes de Cristo, que diz o seguinte: em tudo o que fazes, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Então, de novo, essa ideia da reflexão sobre a finitude da nossa existência, né? Sobre a nossa mortalidade, como algo que mudaria o nosso ethos, né? Teria efeitos espirituais e éticos salutares. Então a gente vê tanto no judaísmo quanto na filosofia grega, no pensamento, na tradição greco-romana, essa questão da reflexão sobre a morte, né? O memento mori. Como eu disse, o cristianismo vai se desenvolver bebendo dessas fontes, né? E vai desenvolver eventualmente o seu próprio pensamento, a sua própria reflexão sobre a morte, que tem algumas peculiaridades, né? A gente não precisa entrar em tantos detalhes aqui, mas talvez o traço mais marcante do memento mori cristão que o distingue dos outros dois é que a ênfase da reflexão sobre a morte no cristianismo ela se dá muito na reflexão sobre o pós-vida, porque a morte do cristianismo é um momento também de juízo, é um momento em que tudo que você fez antes da morte vai ser pesado de certa forma e você pode ir para um pós-morte bom ou para um pós-morte terrível, né? Então, então, eu vou fazer uma pausa aqui só para complementar o camarada tá falando. Essa visão judaico-cristã da sociedade, né, que prega que a gente tem que viver para perdoar os pecados que nós cometemos e tal, né, que tipo, a vida já é pecadora, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, sabe, usar um shortinho, você não pode, tudo é pecado, tudo não pode e tal. Essa vida, ela não tá para mim, porque essa vida para mim é uma base moralizadora que não faz sentido. E essa parada também dá vazão e dá leitura pro bolsonarismo, por exemplo, consumir isso, dizer que isso é legal, porque é preceito divino. Ora, se eu não acredito em Deus, por que esse moralismo me serve? É o questionamento que eu fiz, é o questionamento que me fez ser o ser que eu sou, tá ligado? Agora, eu deixo para vocês o questionamento. Será que esse tipo de visão, cosmovisão de mundo, me apetece? Será que é isso que eu quero viver? Não sei. Aí você se questiona aí. Essa iminência do juízo, né, que a morte significa, é algo que Porque para eles, né, a vida só vai valer a pena depois que você morrer. Olha só. Eu digo que a vida vale a pena agora. deveria levar as pessoas à reflexão para que elas mudassem as suas práticas, as suas crenças, os seus hábitos, pensamentos, etc., e se alinhassem mais com o temor a Deus, né, a doutrina cristã, para que elas garantissem esse pós-vida favorável, né? Paraíso, a vida na eternidade com Deus, a Nova Jerusalém, coisa do tipo. Então é por isso que a gente encontra essa caveira, né, nas representações de São Jerônimo, e o São Jerônimo, especificamente dentro da tradição cristã, é uma figura que é famosa pela sua reflexão, a sua insistência no memento mori, né? Então tem até uma lenda medieval que diz que o São Jerônimo mantinha sempre uma caveira em cima da mesa, enquanto ele fazia suas meditações, suas reflexões. Então é isso que essas imagens aqui representam mais especificamente, né? E como eu disse, né, tem esse lema também que aparece aqui em cima, que é o homo bula, que também vai nesse sentido, que significa homem bolha, ou seja, né, o homem é uma bolha, né? Também essa ideia da efemeridade, de que a qualquer momento pode estourar, né? Então, assim, esteja preparado. No caso de São Francisco, mais especificamente, né, talvez a ênfase maior ainda seja na questão da mortificação da carne, né? A negação, o ascetismo, né? A negação, por exemplo, dos prazeres, a negação das vontades, da concupiscência, como se diz, né? Entendi. Então aqui a gente encontra os doces... Entendi. Nesse caso, o que ele está falando aqui seria uma semiótica precisa do São Francisco de Assis, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente tem o termo franciscano. Vocês já ouviram falar no termo franciscano. O Francisco de Assis é aquele muitas vezes é confundido com nós, os comunistas, tá?
Percebam, comunista não é franciscano. Franciscano fez voto de pobreza. Comunista não, sabe? Mas olha que interessante. Tipo, pra que eu vou ter um cordão de ouro, ter uma parada melhor, ter uma vida melhor, se eu vou morrer mesmo? E lá eu vou ser coisa. E essa é a vida do franciscano, sabe? Vida, tipo assim, sem posses nenhuma, sem nada, né? Pensamento sobre a morte, né, escrito aqui no livro, né, ou os doces pensamentos da morte, que são salutares, né, para nos... Ele aponta aqui, né? Pô, se eu estiver falando obviedade, se me avisem aí, tá? Fala assim, ô Lino, dá uma segurada aí, capitão de obviedade. E aí, para nos encaminhar para a vida verdadeira, que é a vida de Cristo, que é uma vida de sofrimento, tipo, né, na carne, ponta, pelo menos. E a gente vê outros elementos aqui, por exemplo, como a ampulheta, mostrando que o tempo vai se esvaindo, né? O tempo passa, não volta. E a gente vê também aqui um instrumento de autoflagelação, né? De castigo do corpo, algo para realmente destruir. Isso aqui foi muito usado por doutrinas da religião católica ultraconservadoras, tipo Opus Dei. Elas corroboraram também com a ideia do nazismo, tá? Mas não quero falar nada disso, não. Aquilo que é transitório, que seria a nossa carnalidade, por assim dizer, e cultivar, em oposição a isso, o nosso espírito, né? que é o que permanece e é o que vai ser recebido, julgado e abraçado ou desprezado por Deus depois da morte. Então a vida do santo deveria ser isso, né? Essa preparação o tempo inteiro, vigilante para o momento da morte, que é o momento crucial, né? Que vai inaugurar a sua vida eterna, que pode ser, de novo, né, positivo ou negativo. Então, assim, é bom se preparar bem mesmo. Tem até um livro muito interessante de um historiador que é o Jean Delomeau, que chama O Pecado e o Medo, que ele mostra bem esse uso da caveira, até em pregações mesmo, né? Às vezes pregadores saíam à noite nas cidades com caveiras e velas dentro da caveira para fazer realmente um espetáculo em torno desse tema da morte. Caraca. E chamar a atenção das pessoas para a mortalidade e, consequentemente, para a urgência da conversão, né? De largar aquilo que é transitório, que vai passar, e se agarrar àquilo que é eterno, bom, verdadeiro e justo. Outro tema interessante é o da dança macabra, né? Que mostra figuras como reis, bispos, crianças até sendo chamadas para dançar ali pelas caveiras, pela morte, né? Ou seja, ninguém escapa dessa dança. Então a caveira, esqueletos, ossos, né? Como símbolo dessa reflexão sobre a morte, é muito comum na história do cristianismo, e principalmente na Idade Média e no período moderno. Enfim, né? Mas eu acho que está respondida então a pergunta aí da Eliane, né? Muito legal. E comentem aí o que vocês acham dessa questão da reflexão sobre a morte, né? Vocês acham que é uma coisa meio excessivamente mórbida ou pode ser de fato eticamente e espiritualmente salutar? Mas é isso aí, espero que tenham achado interessante e nos vemos aí nos próximos vídeos. Muito Falou! Bom. Você acredita em vida após a morte? Comenta aí. Comenta aí, por favor. Deixa o like e compartilha. Ativa o sininho também.